vamos lá? Bom, tem aqui uma metodologia, né, que a gente observou dentro dos alunos da UVP, que ela tem mudado a vida das pessoas em apenas 6 meses. Ela não tem nada a ver com coach, plantar árvore, acordar cedo, tomar banho na banheira de gelo. São coisas muito mais práticas que a gente percebeu que depois que as pessoas atingem determinados marcos, dificilmente elas voltam para aquele ponto negativo que elas tinham anteriormente. A primeira coisa que a gente precisa entender é, a UVP costuma atender pessoas que tomaram a decisão, né, de mudar a vida financeira delas. Então aqui eu acho que o primeiro passo que não está implícito nessas explicações que eu vou dar aqui é que mudar a forma como você lida com o dinheiro é uma decisão primeiro mental e depois você vai passar ela para o documento. Raul, mas às vezes eu sou um cara que eu ganho um salário mais baixo ou que eu tenho uma família e eu não tenho a capacidade de decidir poupar. Eu até concordava com isso quando eu não tinha visto os dados ainda, mas o que a gente percebe é que existem hoje pessoas com cargo público, procurador, né, gente que trabalha na Receita com dívidas gigantescas. Então a gente percebe que não é só sobre ganhar mais. Acho que se você já saiu dessa zona de ganhar um salário mínimo e chegou a ganhar uns 4.500, alguma coisa nesse sentido, você já consegue se organizar. Entenda que, se você tem uma família muito numerosa, se você tem parente com alguma doença, se você ajuda na família, entenda que isso aqui não é pra você. Acho que tô aqui falando com pessoas que sabem que têm a capacidade de mudar e que sabem que estão vacilando. Não se cobre demais. Se você não tem essa capacidade, se não é possível pra você, não tem o que você vai fazer que vai ser possível implementar isso aqui. Então, o que a gente percebeu foram 3 marcos aqui muito importantes. A maior parte das pessoas, quando elas começam a investir, até o 6º mês é o momento que elas estão mais vulneráveis. Então imagina assim, ó, você começou a investir aqui R$500 todos os meses, né? E aí, quando você tiver R$3.000, acontece aqui um fenômeno muito absurdo, que é a pessoa pegar o dinheiro que ela estava juntando e gastar com alguma coisa, porque pela primeira vez ela conseguiu juntar um volume, e ela aproveita para trocar o celular, ela aproveita para ir para uma compra, né, que ela estava esperando para fazer aqui. Eu sei que às vezes pode ser uma coisa que a pessoa estava esperando, um notebook, alguma coisa que a pessoa já não aguentava mais, e ela vê que ela conseguiu juntar o dinheiro, essas pessoas desistem, e aí dificilmente elas voltam a investir novamente. Então, se você chegou num ponto que você começou a investir por 6 meses aqui, o 7º mês se torna o mês mais marcante para você, que diz se você vai conseguir ou não superar esse ponto. Porque tem gente que simplesmente não consegue ver dinheiro na conta, né? Deve conhecer alguém assim, a pessoa viu que tem 1 centavo ali, ela precisa passar, ela precisa gastar de alguma forma, ela precisa começar o mês devendo R$100 para o salário cair e liquidar aquele patrimônio ali e ela voltar. Quando você consegue juntar o patrimônio de verdade, além do 7º mês, a gente percebe que essa pessoa, ela começa a perceber o efeito dos juros compostos na vida dela. Então o cara que juntou R$1.000 vai juntar 7.000. A pessoa que juntou os R$500 por mês, ela vai juntar os 3.500. Esse movimento, a partir do ponto que a pessoa tem um acumulado, ela começa a ficar com medo de perder aquele dinheiro, porque ela começou a ver que o dinheiro trabalha. E aí, ok, né? Vamos supor que R$10.000 rendendo 1% ao mês, ele vai render pouquinho, vai render R$100. Só que esses pequenos R$100 faz a pessoa entrar num jogo muito importante. Então, se lá atrás a gente falava que o mais importante é investir e não abrir a conta, eu agora mudei de ideia, porque observando o comportamento dos usuários que conseguiram investir por mais tempo dentro da UVP, a gente percebe que abrir a conta de investimentos todos os dias é fundamental. É como quando você começa a perder peso, ficar se pesando constantemente. Quando você enfia o pé na jaca, você engorda um pouquinho, você percebe e já volta pro formato normal. Então eu diria que durante os 6 meses de vida, o que você vai propor de mudança, né? Vou começar a fazer o investimento antes de gastar, fundamental. Caiu o dinheiro na conta. Pega aquela parte que você vai investir. O ideal é 25%, mas a partir de 10% já é sucesso. Pega aquele pedaço que você vai investir, manda para conta de investimento, investe imediatamente, de preferência em ativos que você não consiga vender facilmente, LCI, CDB, LCA, colocou aquele dinheiro ali, espera ele começar a render. Abre a conta todos os dias para ver o dinheiro oscilando, né? Situações, você vai ver cair às vezes, vai ver subir às vezes. Isso vai gerar um vínculo com você, um compromisso para que você invista sempre. Depois desse ponto aqui, é o ponto que vai começar a doer mais. A partir da hora que você acumula determinado patrimônio, seja 7.000, 10.000 reais, que é um ponto emblemático, tudo aquilo que você está fazendo vai começar a te levar para querer gastar esse dinheiro. Então é umas férias que alguém vai te propor, computador novo, é um videogame novo. E aí o grande ponto é, para você parar, é não se expor ao risco aqui de perder o dinheiro, né? Nas entrevistas que a gente viu com pessoas que saíram de juntar ali primeiros R$300, que não conseguia passar desse volume, para os nossos usuários que agora são gigantes, né? Os que conseguiram juntar acima de 40 mil, 50 mil, que aí a pessoa não para mais, que a mentalidade permanece, é exatamente isso. A pessoa fala que ela teve que começar a evitar ir para lugares onde ela tinha costume de gastar dinheiro. Se no seu caso for o bar, é o bar. Se no seu caso for a roupinha, a brusinha, acessar o site, é o site. Evita completamente, porque você é como um ex-viciado, né? Você tá ali ainda
tava engatinhando nesse caminho, a gente percebeu que é muito importante você começar a fazer investimentos sem liquidez. Então, esse é o ponto aqui. Porque quando você tem o CDB de liquidez diária, você juntou na caixinha, juntou no tesouro, saiba que você está exposto ao risco. Coloca isso em um investimento que você não consiga tirar. Seja um CDB para daqui a 1 ano, um CDB para daqui a 2 anos. Qualquer investimento que não tem liquidez, por isso que eu não indico nem ação, mas renda fixa, foca nisso aqui. Se você conseguir investir em investimentos que você não vai conseguir tirar, você vai começar a perceber a aceleração natural. Porque olha o que acontece. A partir do momento que você passa de uma barra, olha que loucura. Olha quanto tempo demora para juntar os primeiros 10 mil reais na taxa de juros que a gente está agora. Vamos supor que você está investindo 800 reais por mês ali, todos os meses. Há uma taxa de juros agora que está de 15, então você acha CDB pagando 16. Se não for de liquidez diária, você acha até 17, né? Mercadinho secundário, alguma coisa. Você vai levar, por exemplo, um ano inteiro para juntar os primeiros 11 mil reais. Só que a partir do ponto que você já tem esses 11 mil, olha que loucura. 11 mil reais então, tá lá no CDBDzinho, de boa. Você vai levar quanto tempo para fazer ele virar 20 mil reais? Olha que loucura. Com menos de um ano, já vira 22 mil. Com 5 anos, já vira 97 mil. Então, no momento que você saiu daquilo ali, quando dá 2 anos, aqui já viu 37, muito difícil a pessoa gastar quando ela vê um volume maior acumulado. Quando sai da zona de consumo médio, por exemplo, aquele valor que você não consegue comprar numa blusinha, que você não consegue dar num celular, que é esses primeiros 10 mil reais, a pessoa não para mais de investir. A gente observou esse comportamento em todos os nossos clientes que começaram menores, né? Aqui a gente não tem um cliente que ganha o salário mínimo, então eu tô falando aqui sempre de pessoas que ganham pelo menos 4.500, 6.000, 8.000, muito mais que isso até, mas sempre começando desse ponto. Mas tem gente que o cara ganhava 25 mil e nunca tinha conseguido juntar 50. É uma doideira, né? Se pensar bem, é 4 meses do salário, só que ele nunca conseguiu. Quando a pessoa sai da zona de consumo, o mais provável é que ela consiga ir bem. Então o que eu percebi, junta dinheiro, coloca em CDBs que não tem liquidez diária, deixa esse dinheiro por um tempo longo, 1 ano, 2 anos, quanto mais longo você pegar os seus primeiros investimentos, melhor para você. É contra-intuitivo, né? Normalmente quem vai começar a investir fala, não, deixa num Tesouro Selic que você pode tirar a hora que você quiser. Se você puder tirar a hora que você quiser, você vai fazer besteira. Ah, Raul, e se eu precisar? Tem como repassar, né? Um CDB, você vai perder, vai ter um deságio, mas tem como você repassar ele via corretora. Só que a chance de você fazer cagada, se você puder tirar o dinheiro, é a maior. Então, é essa dica aqui que eu queria dar para vocês. Acho que ela vai ajudar muita gente. Agora, se você já ganha mais de 4.500 reais por mês e você quiser mudar de maneira definitiva, é melhor mudar com método. Na UVP, a gente tem um método que vai muito além disso aqui, explicando como você vai fazer sua carteira, como você vai formular ela, e isso faz toda a diferença, né? Então, se você quiser aprender a investir de verdade no Brasil e no mundo inteiro, com conta internacional em dólar, para todos os alunos aqui, o que você vai fazer? alvp.com.br, faça sua análise de perfil, preencha o questionário até o final, que a gente vai te ajudar a investir no Brasil e no mundo. Raul, eu vi que a UVP tem um cartão super legal, né? Se eu virar aluno, eu necessariamente vou ter o cartão? Não. Todas as pessoas que viram aluno da UVP têm acesso a todas as aulas. Mas para você ter acesso ao sistema financeiro e etc., você passa por uma análise de crédito. Então, se você tem um nome sujo, esse tipo de coisa, você pode ser aluno, pode fazer as aulas, mas a gente não vai liberar crédito na sua conta, né? Se você tem algum tipo de problema, se você não tem uma conta que foi muito movimentada, se tem 18 anos de idade, nosso cartão não é feito para o público de baixa renda. Então ele vai ser liberado a partir ali de certa renda. E não é necessariamente o dinheiro, você às vezes pode ganhar 3 mil e a gente liberar o cartão. Por quê? Porque você foi um bom pagador, você tem um score legal. Então não adianta entrar na UVP simplesmente querendo os benefícios, né? Tem gente que às vezes acha, eu vou entrar na UVP e vou ter todos os benefícios automaticamente. Não é assim. Tem benefícios, óbvio, mas esses benefícios diferenciados, eles são liberados para pessoas que têm um patrimônio maior. Você às vezes vê um anúncio, né, de um cara falando, e eu tenho o cartão da UVP, eu tenho esse benefício. Aí você entra na escola e fala, Raul, pra mim não tá tendo esses benefícios. Porque é diferente. Cada pessoa, né, vai ter o tipo de benefício. É como uma instituição financeira qualquer. Tem cliente do Bradesco que vai ter acesso lá ao Private Bank do Bradesco, tem sala VIP em Nova York, né, e voo de graça. E tem gente que não tem nenhum cartãozinho vermelho. É sistema financeiro, não tem como liberar o mesmo crédito para todo mundo, por mais que eu quisesse, né? É impossível. Quanto mais você mantém aqui sua relação comercial com a gente, obviamente eu consigo ir melhorando, mas não começa já do grande, entende? Importante dizer isso aí, porque o foco da UVP é ensinar, e a gente não libera crédito, etc, para quem não aprendeu. Agora deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui. Tamires Lima, né? Se você precisa de um boleto para guardar dinheiro, já existe Pix agendado, caixinha agendada para pegar dinheiro todo mês sem nem você ver. Sem falar que no mês que você precisar daquele dinheiro, não vai ter multa nem nada. Vai atrás de consórcio porque quer, pois alternativas. Exato, consórcio é sempre uma furada, né? Não faz sentido para juntar dinheiro. O melhor é investir. O pessoal rindo que eu tava com o cabelo da Dilma no Júlio da Bolsa. O José Paulo Braga falando, eu como gerente de loja trabalhava 12 horas todos os dias. Abria a loja às 10, fechava às 22, ganhava 2 mil por mês. Isso é paia demais, meti o pé, não dá não. E não tinha comissão. Cara, não dá mesmo, né? Não faz nem sentido. Desse jeito aí é melhor você ter um emprego normal do que trabalhar em cargo de chefia, né? Muitas vezes as pessoas decidem construir carreira no lugar errado. É isso que eu falo pra vocês sempre. Não é essa assim, se você pretende construir carreira, vai pra uma empresa que respeita quem quer construir carreira. E no geral, eu vou te dizer, as empresas menorzinhas, assim, empresas pequenininhas, muito desorganizado, cara. Essas empresas têm 20 funcionários, 30 funcionários. É mais fácil fazer carreira se for startup, se for essas empresas assim. Agora,
agora, não dá pra você confiar, né? Porque é muito difícil as empresas que não têm zona de crescimento. Quando a UVP era pequenininha, quem entrou se deu bem porque a gente foi crescendo e tudo. Mas a gente já tinha um viés orientado à construção de carreira. Se você tá numa empresa, você vê que a empresa não valoriza muito isso, pula fora, arruma outro emprego. O melhor momento de procurar um emprego é quando você tá empregado. Não pede demissão, não. Vai procurando emprego, acha um emprego em outro lugar, capa o gato. Beijo.